Flamengo empatou com o Racing na Argentina pelo placar de 1-1 e alguns pontos a gente tem que discutir aqui. Achei o primeiro tempo muito equilibrado, onde o Flamengo teve um pouco mais os controles das ações, ficou com um a mais logo na primeira etapa, em questão de 59 segundos. O jogador do Racing foi expulso, fazendo 2 faltas para cartão amarelo. E a partir daquele momento o Flamengo chegou um pouco mais, fez o gol com o Gabriel Barbosa, um lindo gol. O Gabriel também perdeu uma chance muito boa também de fazer um gol antes do gol que ele fez, que realmente ele fez foi um golaço. Mas alguns pontos. O Flamengo ficou 45 minutos com a mais dentro de campo e não criou nada. Ficou cozinhando o galo, tocando para lado, tocando para trás. O Flamengo não fez nenhuma jogada incisiva, tendo um a mais, precisando e deveria estar pensando em fazer mais um gol para dar tranquilidade para a partida. Porque até então o jogo estava aberto. O Racing podia achar uma bola e fazer o empate. Então o Flamengo ficou cozinhando o galo, não criou quase nada de oportunidade, ficou ali no toque de bola, não criou. E aí entra os erros do Sampaoli. Acho que o Sampaoli errou bastante nesse jogo. Primeiramente, não ter tirado o Wesley. Por quê? Cara, a partir do momento que o seu time adversário tá com 1 a menos, o critério do árbitro é muito mais amplo para dar uma expulsão. Porque ele sabe que ele vai ser menos rigoroso do que é para dar um primeiro vermelho. Quando o primeiro vermelho sai, o segundo vermelho sai de forma muito mais fácil. E o Wesley já tinha o amarelo, não vinha bem no jogo, não estava fazendo uma boa partida, é muito jovem, sentiu claramente a pressão. 19 anos, não é o cilindro, com a torcida do Racing apoiando, jogo quente de Libertadores, é óbvio que o garoto ia se assustar com aquele clima. 19 anos, gente, é muito pouca idade. Então ele sente demais a pressão, toma o segundo amarelo de uma maneira tão estúpida, de um erro de saída de bola do Flamengo. O jogador do Racing antecipa ele acerta o jogador do Racing, expulso claramente. E aí o Santos aceita mais um gol. Acho que o Santos pegaria aquela bola, não sei. A batida de falta foi muito linda, mas nem pular. O Santos deu 2 passos. Se ele tivesse ficado plantado, tudo bem. Mas ele conseguiu dar 2 passos em direção à bola e não pulou. Ele ajoelhou e ficou vendo a bola entrar para dentro da rede. Então acho que foi um erro gravíssimo do Santos por não tentar, por não fazer algo a mais para tentar fazer a defesa. Se ele ia conseguir ou não, outro fator. E aí vem o segundo erro do Sampaoli. O primeiro foi, claro, manter o Wesley dentro de campo, que resultou no empate do Racing. Claramente, porque se o Wesley não é expulso, não ocorre a falta e o jogo seria outro. E o segundo erro, Arrascaeta e Bruno Henrique faltando 30 minutos para acabar a partida. Por quê? O Arrascaeta voltou de uma lesão desde o Vasco, se lesionou no jogo contra o Vasco, no jogo de ida contra o Vasco, e não jogava mais desde então. E o Bruno Henrique vem de uma lesão muito traumática, 1 ano fora. Claramente fora de ritmo, Bruno Henrique e o Arrascaeta também. O Arrascaeta perdeu muitas bolas bobas no meio. 2 jogadores completamente fora de situação. E ele tira o Pedro, que era uma referência, que estava chamando a atenção da zaga. E seria fundamental para um momento de pressão do Flamengo para buscar o segundo gol. Manteve o Vidal em campo, que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, claramente cansado, não rendendo. Deveria ter tirado o Vidal e também deveria ter tirado o Thiago Maia. Os dois não faziam uma boa partida. Deveria ter colocado o Matheus França e o Vitor Hugo, porque o Matheus França tá pedindo passagem nesse time. E o Vitor Hugo é um pouco mais rápido, tinha um gás a mais do que o Vidal. E eu também tiraria o Wesley e colocaria talvez ali outro zagueiro, fazia um esquema com 3 zagueiros, liberava o Ayrton Lucas, colocaria o Everton Cebolinha pela direita, por exemplo, e fazia Gabigol. E tiraria o Gabigol e manteria o Pedro, ou se não, tiraria o Pedro e manteria o Gabigol. Acho que essas alterações, colocar o quarteto, né? Ele colocou o quarteto de volta, campeão de 2019. Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Arrascaeta e Bruno Henrique, fora de ritmo, jogadores que estão voltando agora, foi um erro. Everton Ribeiro muito cansado naqueles 30 minutos restantes da partida. Não conseguiram criar nada, não fizeram nada. E é impressionante também o quão mal fisicamente o Flamengo tá. Falando daqueles que já vêm atuando e não sofrem com lesões.
O Racing ficou com 1 a menos durante 45 minutos, até o Wesley ser expulso. E o Flamengo terminou o jogo mais cansado que o Racing. Olha que o Racing correu muito, o Racing tava com 1 a menos, então tem que correr o dobro quando você tá com 1 homem a menos para marcar. E o Racing não, de maneira alguma, terminou mais cansado que o Flamengo. Então são esses pontos muito cruciais que o São Paulo tem que ajustar. O Flamengo tem que jogar mais ligado nas partidas. Os jogadores estão muito desligados e isso também gera consequências. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.